Então, muito boa tarde a todos. Gustavo, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma tertúlia aberta da Transparência Internacional Portugal. O tema desta tertúlia é o índice, ou os resultados do índice de percepção da corrupção de 2024. Normalmente, os resultados do índice causam algum impacto na opinião pública, nos órgãos de comunicação social. Este ano o impacto foi o maior desde que eu me recordo, porque Portugal caiu alguns lugares no índice, o resultado deste ano foi pior, isso chamou a atenção quer do poder político, quer dos órgãos de comunicação social, e este ano, de facto, o índice foi falado, muito falado, em alguns casos de forma que nos pareceu, portanto, bem endereçada, em que quer naquilo que a mensagem, quer nas mensagens que o índice permite passar, mas também em algumas situações nas mensagens que o índice não passa e que não refere, mas alguém interpretou como passando, e isso gerou alguma confusão. Mas mais à frente admito que alguém dos nossos associados que esteja a assistir à tertúlia depois queira fazer perguntas sobre isso, mas o que é facto é que este ano o índice teve um grande impacto mediático. Nesse sentido, convidamos o Gustavo Gouveia Maciel, que está aqui ao meu lado. O Gustavo concluiu recentemente a sua tese de doutoramento sobre a tolerância à corrupção na democracia no âmbito do doutoramento em política comparada do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Tem conhecimentos sobre métodos de inquérito aplicados à corrupção e experiência no desenvolvimento de itens e perguntas sobre corrupção. Para além da tolerância, a sua investigação incide na análise das diferentes definições, medições e implicações das percepções da corrupção na qualidade democrática. É também membro da equipa de organização da Rede Interdisciplinar de Investigação sobre a Corrupção, o ICRN, e integrante do Grupo de Trabalho sobre Anticorrupção e Integridade do Consórcio Europeu de Investigação Política, o SCPR. Gustavo, acho que não falhei nada. Se falhou aqui alguma coisa, sinta-se à vontade para acrescentar. O Gustavo teve a amabilidade de preparar uma apresentação para partilhar connosco. Portanto, eu vou passar a palavra ao Gustavo, que irá apresentar. Maria, creio que já tens aí a apresentação à mão. Gustavo, o palco é seu. Muito obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à TI Portugal pela oportunidade de poder abrir essa discussão e, como foi bem falado, o índice, acho que todo ano causa, sim, bastante impacto, mas eu acho que esse ano em especial o impacto foi ainda maior pela descida, pelo impacto negativo, que é algo também que, de alguma maneira, nós vamos discutir um pouco aqui, como olhar para esse resultado. E como a minha ideia, ao vir aqui à casa de quem produz o índice, na verdade não era nem fazer uma leitura convencional do índice, era na verdade olhar para o índice numa perspectiva um bocado diferente, tentando complementar um pouco das informações que já são muitas vezes disponibilizadas nos média e de forma geral nos jornais, enfim, em toda a comunicação social. Gustavo, deixa-me só fazer aqui uma interrupção para dar duas notas que acho que é importante para quem nos está a ouvir aqui presencialmente. A plateia não é vasta, mas estão cá, mas temos mais gente online. Dois pontos importantes. O primeiro, que eu referi há pouco, mas deixava já esta nota para depois o Gustavo, se quiser alongar-se, que é o índice mede percepções de corrupção no setor público. E muitas das conclusões que foram tiradas nesta discussão foi sobre a corrupção no setor privado, algo que o índice não mede. E, portanto, este é um dos pontos que é, o índice não mede todo o fenómeno da corrupção. Mede um fenómeno específico e bem delimitado da corrupção, que é a corrupção no setor público. Outro ponto, e aqui
acho que é uma clarificação também importante, que é o índice é produzido pela Transparency International. Nós, capítulo português da Transparency International, portanto a Transparência Internacional Portugal, embora tenhamos conhecimento dos resultados com alguma antecedência, para também prepararmos as intervenções públicas, nós, TI Portugal, não temos qualquer intervenção na elaboração do índice, na recolha de informação, na seleção dos peritos, etc. Portanto, nós somos apenas o veículo de comunicação do índice em Portugal. Não temos responsabilidade nem pela metodologia, nem pela seleção, digamos assim, ou análise. Análise temos na perspectiva do utilizador, mas não na computação dos dados. Portanto, isto é clarificação. Também acho que eu gostaria de adicionar que percepção, temos também de percepção de especialistas de algumas visões sobre o que se passa em termos de corrupção em Portugal, não propriamente também da população em geral. Correto. Então, esse é outro grande tema. É uma isso. Questão que também é preciso deixar muito claro. Isso, sim. Bom, mas sem mais demora, tá ligado? Sem mais demora. Já agora, Gustavo, só uma. Eu pedia, Maria, se calhar pedíamos a quem está online para confirmar se está a ouvir bem, se me está a ouvir bem, quer a mim, quer ao Gustavo. Se puderem usar o chat para confirmar. Ok, então, Gustavo. Eu não sei se também se eu que falo muito baixo. Tá? Temos um. Funciona. E agora? Veja se agora está melhor. Ouçam. Ok. Então a minha voz aqui está mal. Gustavo, estou pior eu. Estou. Tá, pronto. Obrigado. Maria, se por favor, pode passar. Bom, eu venho trazer, acho que, três indagações sobre o índice. Muito mais do que fazer uma análise minuciosa, ou mesmo repetir muito daquilo que já vem sendo discutido ao longo dos últimos dias, pelo menos do último mês. Eu acho que a minha ideia aqui era trazer esse contributo em fazer perguntas numa perspectiva um bocado diferente. E a primeira dessas perguntas, eu acho que é a mais trivial de todas, e parece até um pouco a repetir tudo aquilo que nós vemos. Mas o ponto é, e se nós compararmos os resultados entre os países? Pode passar, Maria? Nós temos aqui uma fotografia do CPI em 2012. Não tem nenhuma novidade aqui. Quem está no topo, quem está mais para baixo, a coisa muda, nada de grande expectativa diferente. Mas Portugal está ali, um bocado abaixo da média europeia e apenas 2 pontos abaixo da média europeia, isso em 2012. Agora, Maria, se nós passarmos para o próximo, essa fotografia muda para 2024. Em 2024, Portugal continua um bocado abaixo da média dos países europeus, mas com um distanciamento um bocado maior dessa média. Ou seja, tínhamos 2 pontos de diferença para a média europeia e agora nós temos algo em torno de 7 pontos. O que por si só, num efeito comparativo entre os países, o resultado absoluto e não a posição no ranking já nos revela algo que, ao meu ver, é alarmante por si só. Quando nós olhamos para a média do que está acontecendo na Europa, nós observamos que Portugal tende a se afastar da média europeia, ao invés de se aproximar da média europeia.
E curioso até é que a própria média europeia também caiu. Ou seja, não é só uma pontuação direta, um resultado direto de Portugal, mas também a preocupação em observar como que nós estamos em relação ao contexto global, em especial com os nossos parceiros mais próximos europeus. Maria, por favor. Uma segunda indagação, agora um bocado mais específica, e se nós olharmos, então, para a evolução dos resultados, não entre os países, mas por país, em cada país? Pode. Aqui eu acho que a fotografia fica, ao meu ver, um bocado mais interessante. Por quê? Porque o que eu estou a mostrar aqui é basicamente, eu criei um índice simples, onde eu imaginei que o resultado em 2012 fosse o resultado do ano base, ou seja, o que mudou em cada país de 2012 para agora. Então, nós não estamos aqui a comparar entre os países, nós estamos, na verdade, a comparar cada país ao longo do tempo consigo mesmo, o que muda um pouco a fotografia e revela, por exemplo, alguns casos interessantes, até em países do sul da Europa, como é o caso da Grécia e da Itália, que de 2012 para 2024, quando nós olhamos para os próprios resultados dos índices desses países, em termos absolutos, tiveram um incremento, a Grécia, de mais de 36% nesse índice, e Itália com quase 30%, ou seja, são incrementos significativos. Depois dali, nós conseguimos observar que vem um grupo bastante grande de países da Europa do Leste, que também tiveram resultados incrementais significativamente positivos ao longo desses anos, de 2012 a 2024. Do outro lado da tabela, nós vimos já uma fotografia não muito bonita, uma fotografia já um pouco mais preocupante. E ainda mais preocupante quando nós olhamos para a posição portuguesa nessa fotografia, que é quase no fim da tabela. E o que esse resultado está a mostrar? Está a mostrar que de 2012 para 2024, nós tivemos, em termos percentuais, uma queda de cerca de 9,5% no resultado absoluto do índice. E o que eu estou a fazer aqui é o seguinte: já é muito perceptível ao longo dos anos que o índice muda muito pouco. As mudanças são muito sutis. O que faz com que uma queda, por exemplo, de 1 ponto percentual no índice seja algo muito representativo. Quando nós imaginamos uma queda muito grande, ou pelo menos de 3, 4, 5, 7 pontos no índice, essa queda parece, em termos absolutos, muito pequena, numa escala que é a escala do índice que vai até 100, mas em termos comparativos ou até mesmo em resultados absolutos para o próprio país, pode sim se traduzir quer num incremento muito significativo, como é o caso, por exemplo, ali grego e italiano, e quer num caso complicado, como nós temos em Portugal, e também, se prestarem atenção, um outro parceiro próximo, também da Europa do Sul, o caso espanhol, que teve ainda uma queda percentual nesse período ainda maior do que Portugal. Depois dali dos dois países ibéricos, nós temos ainda o Chipre, Malta e o caso paradigmático da Hungria, que merece bastante atenção, onde houve uma queda de mais de 25% no CPI ao longo desse período. Pode passar. Aqui é quase que ilustrativo, é só olhar, por exemplo, para o caso grego e a evolução do índice. 100 pontos significa o ponto de congelamento em 2012, ou seja, em 2012, para todos os países, o resultado que aquele país tinha representava 100 pontos. Se eu tenho mais do que 100 pontos, aquilo ali está a aumentar, está a melhorar, ou seja, o combate à corrupção, ou pelo menos a percepção da corrupção, que é a medida pelo CPI da corrupção pública, está a melhorar. É o que se vê, basicamente, nesse caso, por exemplo, da Grécia, que teve
algumas oscilações, mas essencialmente positivos. Pode passar. Itália, também com uma ligeira queda apenas nesse último índice, no último ano, 23 para 24, mas majoritariamente positivo. Pode passar. E agora já para o outro lado, temos o caso espanhol, onde é perceptível que existe até uma queda, uma tentativa de subida um pouco, uma leve melhora e depois volta a cair. O próximo. E eu não sei por que não, o português passou. Pronto. E o português, que é o nosso caso objeto, que basicamente vem de uma estagnação no índice durante, vai lá, 2012 até mais ou menos 2018, 19, e de 2020 em diante nós começamos a observar uma tendência um pouco mais acentuada de queda. Eu gosto de frisar aqui que 2020 é um ano especial em termos de estratégia anticorrupção, e nós temos resultados de 2020 para 2024 que, ao invés de inverter qualquer tipo de tendência, nós temos, na verdade, uma piora na tendência de queda. Basicamente um alerta. Uma leitura cínica dirá que a estratégia entrou em força para piorar a situação. Bom, isso eu não sei. Eu sei que o que a percepção nos dá certo, certo. é que... Não, mas é uma leitura interessante que é... No ano em que entra em vigor, em que é aprovada a Estratégia Nacional Anticorrupção, é quando nós começamos notoriamente a piorar. E se calhar, isto é uma leitura pessoal, admito que errada, mas o que a Estratégia Nacional Anticorrupção veio mostrar, assim como a criação do MENAC, é que se legislou e se criou a estratégia, se criou o RGPC e se criou o MENAC de forma completamente inconsequente. E essa poderá ser a leitura do índice, que é fazer de conta que se está a fazer é pior do que assumir que não se faz nada. Mas os nossos... Eu mesmo apenas mostro... Certo, são os dados. Não, eu já estou a fazer aqui uma interpretação, mas depois... Sim. Mas eu acho interessante que cabem muitas interpretações e análises, inclusive, sobre isso. O que é curioso é que não inverte uma tendência. Sim. Mas depois daremos a oportunidade aos nossos associados para fazerem as suas leituras, porventura, e seguramente melhores que a minha. Bom, e uma terceira indagação. E agora, então, se nós olharmos com atenção para a evolução, não dos anos todos, mas em especial para a evolução dos resultados, e no caso específico português, dessa alteração 2023, 2024. O que está a acontecer? Bom, aqui eu tenho os resultados de Portugal. São os resultados absolutos no índice, 63, 62, é aquilo que nós tínhamos visto já na imagem anterior, e depois dali em diante, 62, 61, 62, 61 e o 57 que nós obtivemos agora mais recentemente. As percentagens que estão ali abaixo, em relação ao ano anterior, qual foi o incremento ou o decréscimo percentual comparativamente ao ano anterior? Ou seja, uma evolução anual. Basicamente, melhora ou piora em torno de 1%, 1,5% por ano. Depois nós temos em 2018 ali em 2015, perdão, uma subida de 3 e qualquer coisa por cento, com ligeiras subidas de 1%, uma queda novamente de 3%, oscila, e agora essa queda mais abrupta de mais de 6,5%. Ou seja, em termos comparativos ano a ano, é a maior queda no índice português
em relação ao ano anterior. E essa queda de 6,5% é o que eu estava a falar. Num índice que tem mudanças muito sutis nos resultados nos absolutos, vê-se ali que a coisa não muda muito, essa queda é por si só algo que merece mais atenção. É uma queda percentual que difere completamente do histórico português, desde quando o índice foi harmonizado nesses padrões em 2012. Então, isso, por si só, em termos de avaliação ou mesmo de escrutínio público, acho que merece alguma atenção, porque o padrão foi mudado. E eu apresento aqui um novo conjunto de tabelas, dessa vez com a mudança percentual, não só a portuguesa, mas também dos outros países europeus, para que nós possamos olhar onde que Portugal se situa novamente nesse último ano em termos de resultado. E o que acontece é que, em termos percentuais, nós observamos novamente, vai lá, Eslovênia, Islândia, Chipre, Luxemburgo, alguns países se repetem, como foi o caso, por exemplo, da Grécia. A Dinamarca é muito estável, sempre muito alto. O objetivo aqui não é avaliar se alto ou baixo, na verdade é a evolução e até mesmo em termos críticos o que pode estar acontecendo em termos de resultado de corrupção no país. Porque vamos supor, o caso dinamarquês é um exemplo. Se nós tivéssemos uma queda de 1% no caso dinamarquês, isso, no caso dinamarquês, poderia ser muito representativo. Era algo por si só para aquele contexto interessante de se explorar. E no caso português, nós temos, igual eu falei, uma combinação de fatores, não só um decréscimo muito grande ao longo do tempo, combinado com um afastamento da média europeia ao longo do tempo, e agora também, nesse ponto 3, é possível notar que, em relação aos outros países, quando olhamos para cada um deles ao longo do tempo, no último ano, perdão, nós vemos que Portugal novamente se encontra no fim da tabela. Ou seja, nesse último ano, em termos europeus, Portugal é do conjunto, pelo menos dos 4 países, onde teve a maior queda em termos percentuais do índice, o que novamente liga um outro sinal de alerta. Ou seja, o que é que está a acontecer? Nós afastamos da média europeia ao longo de desde 2012, nós pioramos em termos comparativos conosco mesmos, com o próprio Portugal em si, e, para além disso, olhamos para Portugal no último ano comparado com os outros países europeus e vimos que a queda nesse ano foi muito abrupta. Na verdade, mais do que respostas, eu deixo aqui um conjunto de reflexões. Algumas conclusões, então, que comparando o resultado absoluto de Portugal com os outros países na Europa, Portugal permanece abaixo da média europeia e com o resultado absoluto que é menor em 7 pontos em comparação com a média europeia em 2024. Comparando a evolução do CPI em Portugal com os outros países na Europa, uma queda que foi revelada de 9,5% aproximadamente em comparação com o CPI de 2012, dentre os 31 países analisados. E, por fim, comparando a evolução anual do CPI português em 2023-24, sofremos uma queda da ordem de 6,5% aproximadamente em comparação com o CPI de 2023, também no mesmo conjunto de países. E não são respostas, mas, na verdade, são conclusões que podem gerar alguma discussão e reflexões sobre o ponto de situação onde nós nos encontramos e também o que é que nós podemos fazer daqui para frente. E é basicamente esse o contributo. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Foi uma excelente apresentação e aqui um olhar diferente, com um ângulo diferente para o CPI. E que abre aqui espaço para novas interpretações do índice. E posto isto, eu gostava de passar a palavra
a quem quiser fazer perguntas ao Gustavo, ou a mim, mas de preferência ao Gustavo, que é quem realmente sabe do que está aqui a falar. Não sei se aí não há perguntas. Acho que não. Não havendo perguntas, há ali uma mão no ar. Maria, podes ver? Pode falar. É o Manuel da Silva Costa. Manuel, quer dizer alguma coisa? Sim, sim. Estão-me a ouvir? Agora sim. Boa tarde. Por acaso fiz um estudo sobre a questão da corrupção e verifiquei que havia uma relação direta entre menos corrupção e maior rendimento per capita nos países. E depois também havia outra relação, também direta, entre menos corrupção e maior índice democrático, chamemos-lhe assim, não sei se é esse o termo correto. Portanto, uma vez que ah, temos mais corrupção e aparentemente a economia está a andar melhor, quer dizer que o índice democrático é que está a sofrer bastante com. Portanto, é que sofreu mais neste último ano, estes 2 últimos anos. Isto é a minha interpretação, ponho a vossa. Pode ser simplesmente. Yeah. Sim. Manuel, então, se bem percebi a sua intervenção, o que quer dizer é que se menos corrupção está correlacionado com mais rendimento. Se menos corrupção está correlacionado com melhor democracia. E se o rendimento está a aumentar, então quer dizer que a democracia está a piorar, na proporção está a piorar ainda mais para gerar este resultado. É essa a sua tese? É a minha constatação, não é? Que é simplista, não é? Não, parece-me interessante. Não sei se é simplista, Gustavo. O que eu posso contribuir é uma coisa muito interessante, isso que já é objeto de discussão, em especial em contextos democráticos, é que existem tipos ou tipologias distintas de corrupção. E, no geral, o que se tem de medição de corrupção, principalmente nos índices mais utilizados, comparativos, são resultados que são muito vinculados, por exemplo, com suborno, com coisas que acontecem, de certeza, muito menos no ambiente democrático. E tem uma palavra especial que tem surgido para definir esse tipo de corrupção mais sofisticada, que continua a acontecer no contexto democrático, que é o que se chama de corrupção institucional, ou muitas vezes até de corrupção legal, que é manipulação das leis, benefícios privados em troca de favores políticos, coisas que não estão tão direcionadas e estão vincadas, por exemplo, como uma troca direta com recebimento de uma mala de dinheiro, alguma coisa que seja puramente classificada e rotulada socialmente como sendo corrupção. E o que até um estudo que nós fizemos em 2018, eu e o Luiz de Souza, revelou é que o que mais preocupa ou o que mais traz insatisfação com a democracia no contexto europeu, o estudo foi feito nos países europeus, é que essa corrupção institucional, essa corrupção que não é propriamente a corrupção do suborno, que é a que mais incomoda e que mais gera insatisfação social com a democracia. Então, nesse sentido, eu concordo que se a corrupção está, de alguma forma, a se revelar como uma piora, talvez seja muito no sentido de que essa corrupção institucional, essa corrupção política é que está a ser evidenciada em termos de mais insatisfação, pelo menos, com o contexto democrático em que nós estamos a viver. Sim. Manuel, já agora faço-lhe uma pergunta. Nesse estudo que fez, usou alguma medida relativa de rendimento ou era relativamente a um valor absoluto de rendimento? Isto porquê? Porque se for relativamente a um valor absoluto, em tese, a corrupção diminui até ao infinito, o que não me parece
não sei, não parece razoável. Mas se for o rendimento relativo a uma média, por exemplo, uma média europeia, aí já me faz sentido. Consegue especificar essa parte do seu estudo? Está-me a ouvir? Agora sim. Foi o PIB, não é? O rendimento per capita. Ok, portanto, um valor absoluto do PIB, ou uma É. percentagem do PIB face a uma média europeia. Não, 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 foi a nível mundial. Mas, claro, aliás, até aqui se pode ver pela lista que parece que os países escandinavos, que são também os mais prósperos, não é? Que são os que têm menos corruptos, não é? Uhum. Sim, não, não É, é percebo a uma, é uma, é correlação. uma, é uma relação quase, quase perfeita, digamos assim. Uhum. Tanto num caso como outro. Eu já mandei esses estudos, sim, essas curiosidades aí para, para a nossa associação. Uhum. Uhum. Sim. Ahm, não sei se mais alguém tem alguma pergunta? Peço desculpa. Então vou passar aqui. Sr. Presidente. Claro. Bernardo Marques Vidal, a minha pergunta tem que ver com o início desta conversa, porque este índice gerou muita controvérsia este ano, não só pela queda, mas pelas explicações que a nossa Presidente deu e que foram truncadas e depois manipuladas um pouco nas redes sociais e que dava a ideia de que duas pessoas decidiam o que era o índice. Foi algo que foi desmentido logo aqui no início. Ainda assim, era importante perceber em que partes do índice, é que contribuíram para que houvesse uma descida tão grande, para se conseguir identificar o problema. Porque as respostas têm que ser dadas a problemas específicos, e nesse sentido seria útil perceber o que é que causou esta descida tão abrupta e inédita no índice. Isto por um lado. Por outro, a forma como nós vemos ou aquela interpretação que o Sr. Fontão fez há pouco sobre a ENAC e sobre os instrumentos que foram criados, o RGPC, o MENAC, a própria entrada para a transparência, foram criados de 2019 para cá, que não tiveram influência ou até pioraram, na verdade, o índice de percepção de corrupção. Eu acho que temos que ver isto de várias maneiras. Eu não sou defensor do arranjo institucional que temos hoje, de todo. Eu gosto da ideia de uma grande autoridade que junte tudo, vá desde o compliance até à sanção. Uh, mas também, esta é uma tentação muito portuguesa e é algo que acontece muito cada vez que criamos uma nova instituição, é que esperamos que ela resolva os problemas todos. E não criamos a instituição, não fazemos as coisas como deve ser, ou seja, que é, tentamos fazer tudo logo bem do início, ou mal do início, e não tentamos fazer uma coisa que é o que se faz em qualquer projeto, que é instala-se, vê se está a correr bem, avalia-se, reforma-se e vai-se construindo, porque na verdade o que se acabou foi com o Conselho de Prevenção da Corrupção, do qual ninguém era super fã, mas também ninguém era muito crítico, porque já tinha muitos anos de trabalho e ao fim de tantos anos de funcionamento já não se podia dizer não fazem nada, porque tinham muita coisa que já tinham feito para trás, já estavam a aprender, havia ali alguma evolução e isso acabou de um momento para o outro. E agora começamos de novo com instituições com 1000 problemas de gestão administrativa, de instalações, de recursos humanos, de própria gestão básica de orçamento. O MENAC não tem pessoas no quadro, é uma coisa completamente impensável. Como é que se recruta pessoas? Pode estar aqui hoje, mas isto nunca ninguém fica. Quer dizer, não dá. Tem uma pessoa que, os problemas que tem da personalidade em si mesmo, como presidente, a própria figura, o perfil do presidente é completamente errado. Se vamos ter alguém que tenha que ser um novo, a começar uma coisa nova que está na reforma, é logo impensável. Isto é. Pronto, houve aqui uma série de problemas que não têm a ver com a própria instituição em si, quer dizer, que podiam ter sido melhorados e, portanto, não se pode estar a julgar se o arranjo foi bom, que eu acho que é mau, mas de princípio, mas não há dados que possamos tirar ainda, parece. Se quiser, depois também vai fazer aqui um. Sim, quanto à composição do índice, isso eu assumo mesmo que eu não tenho essa informação, não tenho o conhecimento com esse grau de detalhamento para explicar quais seriam as dimensões que impactaram numa queda, que isso acho que é mais uma questão interna mesmo da composição do índice, que é o índice divulgado de forma agregada, que é o índice que eu trabalhei e tive acesso. Mas não sei se no caso da Não, TI... eu não tive a ver, e já agora só aqui uma nota que lamento, mas não era eu que vinha fazer a apresentação, era o Jorge Máximo, e ele sim
foi a fundo no índice, ele teve um problema de saúde e, portanto, não pôde vir. E eu não estou em condições de responder à pergunta do Bernardo, mas que vai entroncar aqui numa discussão que nós tivemos aqui na TI, que foi se vale a pena ou se é legítimo olhar para os pontos onde baixamos e tomar medidas em específico para esse ponto. No fundo, a analogia é vamos estudar para aprender ou vamos estudar para chegar ao teste e nos testes que são críticos termos boa pontuação. E eu não estou seguro de qual é que será a melhor resposta. Claro que há aqui uma resposta mais utópica, que é eu quero a corrupção. Mas essa abordagem específica, quais são os pontos onde caímos, ou quais são os pontos onde nós conseguimos mais facilmente subir, se devemos, nós país, não é? Se calhar por iniciativa governamental ou parlamentar, tomar medidas para se calhar subir 3 ou 4 pontos para compor o índice. Isso acho que é uma discussão muito interessante. Quanto à segunda parte em relação acho que a construção, enfim, do arranjo institucional para combate à corrupção, eu concordo que existe, sim, claro, um tempo de amadurecimento das instituições e também não convém que a coisa seja constantemente remodelada, alterada. Também é necessário dar algum tempo para que a coisa funcione, ou que pelo menos se colham resultados para avaliar os resultados. E eu acho que uma crítica que eu faço aqui é que em 2020 foi lançada a tal estratégia. E a estratégia lá, ela começa com uma motivação, que é uma motivação que usa informações que são informações que vêm do CPI. Ou seja, as percepções, de algum modo, elas fazem parte da essência também do porquê que se constrói uma estratégia anticorrupção. E durante esse período todo, agora chega-se no momento quase de avaliação do que foi feito ou que foi caminhado durante esses anos da estratégia. E o que é preciso agora é fazer essa avaliação. Uhum. Sim, E essa avaliação, uma das dimensões é a percepção. Ela não é a única. Ela tem vários itens, tem vários aspectos que são extremamente relevantes, mas a minha pergunta até é: onde está essa avaliação? Porque existem vários elementos, inclusive, por exemplo, existe expresso na estratégia financiamentos específicos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia para combate à corrupção. Eu desconheço esses financiamentos. E não é porque não aconteceram outras iniciativas, que se vai ao site da FCT e existem lá financiamentos especiais ou qualquer coisa do gênero, onde há um grupo específico de áreas temáticas onde há financiamento dedicado. Então, isso está escrito, mas não aconteceu. Então, é uma avaliação que é agora sim o momento de se fazer essa avaliação. E eu acho que os resultados da percepção, eles ajudam a fazer essa avaliação. É uma das dimensões, talvez, dessa avaliação. Acho que é isso. Nós, um ponto onde temos insistido, sempre que somos chamados, quando o governo apresenta medidas, como foi agora o caso, uma que nós dizemos sempre, e logo a primeira é preciso avaliar a ENAC para saber o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Acho que até mais do que saltar para a crítica fácil ao MANAC e à pessoa em si e ao modelo, que muita gente tem feito isso, a nossa posição tem sido a de avaliar a estratégia. Portanto, foi aprovada uma estratégia, o tempo já passou, terminaria em 2024, os objetivos foram alcançados ou não foram? Não é? E o que é preciso mudar para que ela se cumpra? Isso ainda não foi feito. Quando for feito, então sim, estamos em condições de fazer a estratégia 25-30 ou 25-28, o que se entender. Mas só aí, porque fazer a próxima estratégia sem uma avaliação da anterior, acho mesmo que até pode ser contraproducente. Acho
no mínimo é inócuo, não é? É andar aqui um bocado ao sabor das opiniões públicas, mas acho que isso é mesmo importante, é avaliar a estratégia. Uma última nota relativamente aqui ao desenho institucional que o Bernardo falou. Para mim é mais uma vez uma nota de cautela, que é o modelo que está não funcionou, porque alguém avaliou, vamos mudar, porquê? Porque avaliou-se e viu-se que não funcionava. Acho que não há essa informação. Acho que há a sensação com que fico é que percebeu-se que não estava a funcionar, e aqui até vou dar o benefício da dúvida ao governo, não é? Que é, achou que não estava a funcionar e quis mudar. Mas porquê? Porque este modelo e o anterior não. O que é que falhou no anterior para este ser melhor? E acho que essa falta de avaliação e de transparência na avaliação podia ser uma forma, ou devia ser a forma, de criar condições para que o próximo modelo funcione. Sei que ele é melhor. Força, claro. Não, isto é uma tertúlia. Exato, mas no espírito, Os associados têm tanto. espírito da tertúlia. Sim. Pronto, só Isso não é preciso. Eu posso ir para ali. Mas agora não dá para. Sim, primeiro, só esclarecer, eu sou contra o arranjo institucional de princípio, ou seja, independentemente do resultado. Teoricamente seria a favor de outro arranjo. E era isso que eu estava a dizer. Este aqui podia ter funcionado melhor. Parece-me que funcionou mal por uma série de constrangimentos e terá que ser feita essa avaliação. Agora, em termos do que enquanto associação se deve defender, e parece-me que é essencial, eu não sei se vamos a tempo de avaliar o que quer que seja. Isto porquê? Porque falhou fundamentalmente e acho que aí tem falado sobre isto, quando se elaborou a estratégia, ter uma espécie de steering committee daquela estratégia. Uma equipa que zelasse pela aplicação, que apoiasse a instalação das novas entidades, que zelasse pelo funcionamento e fosse avaliando e recolhendo estatísticas e avaliando à medida que se ia implementando. E se a próxima estratégia não tiver uma estrutura de missão, que é o que normalmente se faz, estrutura de missão para a implementação da ENAC 25, seja o que for, vai falhar novamente, porque vamos estar a depender de quem? Das pessoas que estão a ser avaliadas para se avaliarem a si próprias, fazer uma autoavaliação. Nem sempre isto funciona, quer dizer, tem que haver alguma maturidade institucional. No início não vai ser fácil. E mesmo quem fizer este steering committee, esta estrutura de missão, que é o que eu acho, com algum orçamento e que possa estar e acompanhar e fazer estudos comparados e ir avaliando e coordenando com a implementação de recomendações Greco e do Rule of Law e por aí fora, e da OCDE. Isto tem que ser tudo coordenado. Se estamos a deixar isto na mão do governo, que vão mudando, e tem mudado de 2 em 2 anos agora, portanto tem sido bastante instável, estamos a condenar à partida as coisas. Portanto, eu acho que temos que ganhar aqui alguma estabilidade, alguma previsibilidade e pôr algum dinheiro para fazer com que as coisas aconteçam. Ter lá alguém que esteja responsável por ver se estão a acontecer e como é que estão, e ir acompanhando. Acho que é essencial isso. E eu posso adicionar, e eu acho que além, igual eu falei, o meu trabalho é voltado para as percepções. Óbvio que isso é apenas uma das dimensões que interfere no contexto da corrupção ou da avaliação do nível de corrupção. Não é a única forma, até pela limitação da própria natureza do ato corrupto. Muitas vezes acaba por ser a única forma, mas existem, claro, outras maneiras mais objetivas de avaliação de cumprimento ou não de determinadas regras, etc., que podem também ser utilizadas para facilitar essa interpretação se houve ou não uma melhora, um cumprimento ou não de determinados aspectos, até mesmo legais. Mas da parte da percepção, que é a parte que é a que eu venho estudando com mais detalhe, o que eu vejo também é que, para além, é claro, da relevância que existe do CPI, ou mesmo, por exemplo, do Global Corruption Barometer, que também é divulgado com uma frequência um bocado menor, e não com o mesmo peso, eu acho, eu diria, do CPI pela Transparência Internacional, mas existem algumas iniciativas, inclusive em Portugal, de medição
de percepção da população sobre vários aspectos da corrupção que não são contempladas sequer na estratégia. Ou seja, nós tivemos em 2006 um estudo pioneiro de percepção de corrupção, que foi realizado no âmbito do ICS, sob coordenação do professor Dr. Luiz de Souza, que não, essas informações não constam em lugar algum. Em 2020, 2021, novamente, uma segunda ronda desse inquérito, com algumas adaptações, foi feita novamente no ICS, com percepções mais refinadas sobre avaliações de cenários onde a corrupção era medida de maneiras diferentes, ou sobre avaliação de percepção de denúncia, por que se denuncia, por que não se denuncia corrupção, tudo isso está lá, e isso, mais uma vez, não foi contemplado. Agora, em 2024, uma terceira ronda, agora realizada no âmbito da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o Barômetro da Corrupção, um formato mais reduzido, mas também com uma série de perguntas que mostram quais são as relações, os problemas que existem em termos de onde que a corrupção está a acontecer, pelo menos no imaginário português, isso também não está lá. Então, percepção, existe muita fonte de percepção já para se avaliar. Eu acho que esse contributo podia ser muito mais valioso se fosse incorporado às estratégias. Eu acho que o papel da percepção pode não ser o finalístico, mas como estava a falar aqui, ele pode servir muito mais de alerta. Se tem alguma coisa que está a se passar na percepção, é porque tem alguma coisa talvez que na realidade não esteja a acontecer muito bem. Então, acho que é um pouco isso. Eu queria só dar aqui uma nota relativamente ao que o Bernardo falou das recomendações do Greco. Isso para mim é a coisa mais evidente das várias coisas que afetam o índice. E admito que não tenha peso nesta queda agora. Não quero estar aqui a dizer que tem, porque não sei se tem. Mas elas já estão publicadas há tantos anos e continuam, salvo erro, só 3 é que estão cabalmente cumpridas e as outras todas estão por cumprir, ou parcialmente ou completamente. E isto mostra, para mim, a falta de vontade política, independentemente dos discursos, ao longo dos anos. Portanto, não afeta um governo, afeta vários governos e o PS, o PSD e os partidos com que se coligaram formal ou informalmente, ou apenas de dissidência parlamentar ou não, mas não interessa. Portanto, afeta-nos a todos, não é? Afeta-nos a todos enquanto país, que é, as recomendações estão escritas, são concretas, muitos outros países têm-nas implementadas e nós não temos. E, portanto, eu sempre que sou chamado a dar alguma opinião sobre o que é preciso fazer, isto para mim é o pontapé de saída. Recomendações que estão feitas há tantos anos e que ainda não houve vontade política para as implementar. Temos uma mão no ar do João Fernandes. João, força. Boa tarde. Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Muito bem. A questão aqui, eu queria só complementar com uma situação, depois de vos ouvir falar, é que ontem foi feita uma conferência na Assembleia da República, com o tema que foi o Estatuto dos Titulares de Cargos Públicos. E muito daquilo que nós estamos a falar hoje foi falado ontem. Também com esses protagonistas, também com o Luís de Souza, com a nossa Presidente e com a entidade de transparência. Foi um debate bastante abrangente. E, de facto, aquilo que estamos a falar é mesmo isso. O que se vê é que não existe grande vontade política. Existe ali um confronto político em vez de se tentar resolver as coisas. Existe, na minha ideia, foi quem é que quis ter o maior protagonismo. E, de facto, assim não vamos lá. Acho que é muito difícil quem decide ter esse tipo de posição e querer ver quem é que é o maior e quem consegue dar mais intervenção. Portanto, as coisas estão delineadas, há um projeto feito. Até o professor Luís de Souza chamou a atenção da entidade para a transparência, da forma como são feitas as declarações, e de facto não havia ali uma grande solução, era tentar manter pronto, as coisas como estão, e depois quem quisesse ter acesso aos dados seria difícil, portanto, de acedê-los, não é? Tinha que ser 1 a 1, não havia uma base de dados concreta e objetiva, portanto havia aqui também uma limitação. Portanto, foi um debate também bastante esclarecedor, e pronto, se não for a sociedade civil
também a fazer um bocado de forcing nisso, acho que vai ser difícil. Lá está, como disse outro interveniente, se houverem governos instáveis, se não houver um projeto de início, não é? Porque a questão da nomeação, para mim, pronto, do governo também não cria grande independência. Tal como a entidade para a transparência também não é muito independente, porque tem o Tribunal Constitucional também a controlar aquilo que faz. Portanto, é um tema interessante, é difícil portanto, de criar aqui uma estrutura e pronto, acho que a sociedade civil é que também devia também chegar-se à frente, assim dizendo, e dar o seu contributo. Obrigado. Obrigado, João. Nuno, se calhar passava aqui ao Gustavo só para comentar e depois passava a ti, Nuno, está bem? Eu acho que não é uma resposta, mas acho que é um comentário sobre uma ótica distinta, porque no ano passado nós tivemos aqui em Lisboa, também no âmbito do ICS, um encontro de pesquisadores em corrupção de todo o mundo. Foram mais de 60 participantes sobre diversos assuntos e temáticas relacionadas com a corrupção na área da pesquisa científica. E na conclusão, ou seja, na mesa redonda final do evento, o que se discutiu e a mensagem que ficou também da parte científica, não só em Portugal, era de como se fazer para se mobilizar, na verdade, o political will, essa vontade política mesmo para a mudança. Porque eu acho que o que está a acontecer, basicamente, é que existe já ferramenta suficiente, ou pelo menos informação necessária e de valor, como é o caso, por exemplo, do CPI, com alguns anos já de histórico, porque se nós hoje em dia conseguimos olhar para um quadro desse e ver, por exemplo, um resultado de 2012 a 2024, significa que nós já temos um histórico comparativo. Coisa que vai lá em 2012, 2013, aquilo tudo era muito ainda era quase que caminhar pelo escuro, era mesmo o que significavam aqueles resultados, ninguém sabia muito bem ao certo. E hoje em dia, não. Hoje em dia, nós já temos algum percurso trilhado, algum caminho percorrido, onde existe informação sobre percepção, de alguma maneira já consolidada, já existe alguma informação sobre dados objetivos de cumprimento ou não de questões relativas à corrupção, e aparentemente o que falta para ligação disso tudo, que é um bocado que está a se discutir, eu acho que agora, é como integrar tudo isso para essa vontade política. Eu acho que o que E já o que é falta que resultou dessa conferência? Estavam os especialistas de todo mundo? O que é basicamente preciso para mobilizar a vontade política? essa foi a verdade da conclusão. Não se tem uma resposta para isso científica. Essa é a temática para se pesquisar. O porquê que se falta vontade política, como mobilizar a vontade política, ou como alterar esse padrão. Acho que é um pouco do exercício da TI, é um pouco do exercício da pesquisa científica. Maria, faço questão que amanhã nas redes sociais apareça aqui a pergunta: o que é preciso fazer para mobilizar? Pode ser que alguém que nos siga nas redes sociais tenha a resposta, ou uma parte da resposta. Ou pelo menos que isso esta mobilize pergunta, sim, porque esta vontade pergunta é a pergunta-chave. sim. Excelente. Nuno. Olá, boa tarde a todos e a todas, e agradecer, como se diz, parabenizar, não é, a Transparência Internacional Portugal por esta mais tertúlia, e também agradecer ao Gustavo pelos excelentes insights que teve aqui sobre o índice. Eu tenho pronto, eu não vou dizer tudo, provavelmente nem vou dizer o mais importante, porque de facto, tanta coisa que gostaria de dizer, e foram tocados vários assuntos, não é? Não só o índice, o ENAC, a Entidade para a Transparência, reformas, vontade política, enfim, tudo isso teria respostas, mas vou tentar ser meio provocador e meio tentar também contribuir um pouco para estas reflexões. Vontade política. A questão da vontade política, na minha opinião, está nos partidos. E, portanto, o problema está nos partidos, essencialmente, porque são os partidos que, no fundo, onde se fundamenta a nossa democracia, é uma democracia essencialmente representativa. Claro, temos vários fontes e vários fluxos
que influenciam, digamos, os políticos e os partidos políticos, mas, na verdade, é nos partidos que se decide o que é que se vai legislar, o que é que se vai, inclusivamente, reformar. E mesmo a nível dos próprios quadros dos partidos, que são são o grande bolo dos governantes, também aí está o outro problema. Portanto, aqui, aliás, eu já escrevi isso enfim, nos artigos, na minha coluna da revista Sábado, aqui há uns meses, de certeza que já escrevi sobre a vontade política várias vezes. Aliás, sobre estes temas todos, na verdade. Depois, entidade para a transparência. Só comentar, como foi aqui falado, a questão da base de dados. O Luís, eu sei que o Luís, enfim, insiste muito nisso e insiste bem. Só que há aqui vamos a pôr as mãos na massa, digamos assim. Que normalmente é estes dados que faltam até aos próprios políticos. Não sei se sabiam, mas onde é que estão as declarações, as declarações de rendimentos e de interesses que eram separadas até este ano? Onde é, portanto, à intervenção da entidade para a transparência, onde é que estão as declarações de papel? Não sei se sabem onde é que estão. Não estão na entidade para a transparência. As declarações que estão em papel estão no Tribunal Constitucional. E o que acontece é que a entidade para a transparência, pelo que eu sei, e está a gravar, enfim, não quero aqui, obviamente, lançar nenhum tipo de acusação, mas segundo me constou, portanto, não houve essa migração, entre aspas, do Tribunal Constitucional para a entidade para a transparência. Porque houve um entendimento da entidade para a transparência de que ela só a partir de agora, que isso era uma questão que não era para a entidade para a transparência. Ora, isto eu acho isso gravíssimo, porque é assim, como é que a entidade para a transparência vai fazer o controlo, sobretudo dos períodos de nojo, e todo aquele controle que existe dos crimes que estão relacionados com as obrigações declarativas, não é? Como é que vai fazer esse controle? Sem as declarações de papel, que estão em papel e que estão no Tribunal Constitucional. Pronto, isto é uma coisa administrativa mais afunilada, porque sem isto não se consegue, obviamente, fazer nenhum escrutínio, não é? Pronto. Outra questão. Há aqui uma questão de comunicação muito importante. Aliás, nesta própria tertúlia, houve quem confundisse percepção da corrupção com corrupção. E quem confundisse os países de topo do índice da percepção da corrupção como os países menos corruptos. Ora, eu fico, quer dizer, temos de ter cuidado com isso, não é? Eu sei que isto é muito complexo, é um tema muito complexo e muitas vezes estamos a falar e estas coisas resvalam, não é? Estamos a falar de percepção da corrupção e depois, por economia das palavras, já estamos a falar da corrupção. Mas a corrupção real, toda a gente já sabe, sobretudo com este índice que saiu este ano, que são coisas diferentes. Mas mesmo assim, há pessoas que dizem isso, mas no segundo parágrafo, ou no terceiro, ou ou no segundo minuto que estão a falar, já estão a falar de corrupção. Aumentou a corrupção, que não sei que diminuiu a corrupção. Portanto, isto é um desafio, isto é um desafio para todos. E, portanto, eu chamo isso a atenção porque os países de topo nem sempre significa que sejam países menos corruptos. Não só por definição da próprio índice, como também temos que ver outras questões. Também há aqui o desafio do que é corrupção, porque a corrupção para a TI não é a mesma coisa que a corrupção para muitos das pessoas que até falam em público e até intervêm no espaço público. Basta ouvir alguns podcasts para perceber, e comentadores, para perceber quando eles estão a falar de corrupção, eles estão a falar de crimes corruptivos. E nem sequer de todos. Alguns até só estão a falar dos crimes de corrupção. Portanto, aqui é outro desafio. Portanto, isto é aqui vários layers, várias camadas de complexidade. Por isso é que é tão difícil falar sobre corrupção. Claro que aos desafios da comunicação, aos desafios da conjuntura e aos desafios dos interesses dos próprios atores
que intervêm no espaço público. Quanto aos peritos, penso que foi o Bernardo que falou, como é que os peritos, intervêm os peritos. Os peritos são 4 pessoas, 2 da TI, mas que não são trabalhadores da TI, não podem, está proibido por definição. Portanto, são 2 pessoas, digamos, ligadas à TI, mas não pertencem ao staff da TI, é essa proibição por definição, e são 2 pessoas externas. E que fazem? E há outra base e há outra assunção. Aliás, eu explico isso no artigo que saiu, penso, segunda-feira. E há aqui e há também outro princípio. É que a TI, aliás, ninguém do índice mexe nos resultados dos índices, que são as fontes para cada país. Cada país tem as suas fontes, podem ser coincidentes, mas não é assim obrigatório, não é? O mínimo são 3, não é? Portanto, cada país, para ter resultados, tem que se basear em 3 índices. Como sabem, o índice de percepção da corrupção é um índice compósito, não é? E, portanto, é esta a intervenção, essencialmente dos peritos. Eu não me quero alongar, portanto, só dizer também outra coisa. A corrupção é tão... aqui a definição de corrupção é tão abrangente na TI que até está em sintonia com a própria... o que é que se vai perguntar nos questionários dos índices, em que eles vão buscar, digamos, a informação e os resultados. Nesses questionários, que no fundo é pessoas de negócios, gestores, consultores e pessoas do setor público, e peritos, digamos assim, e esses peritos, estão questões como as nomeações políticas são meritocráticas, são partidarizadas, são políticas, a burocracia, portanto, a red tape, não é? Portanto, se a burocracia que leva é excessiva e, portanto, há aqui um fardo, não é? Que pode criar e que cria, muitas vezes, oportunidades para a corrupção no setor público. E, por exemplo, a legislação que existe em conflitos de interesse. Não é? Só para dar aqui alguns exemplos, não é? Para que... e o acesso, por exemplo, acesso à informação pública por parte da sociedade, dos cidadãos. Não é? Pronto, é só para se ter uma noção. Pronto, isto é mais complexo, não é? Tudo isto é muito mais... o índice tem uma complexidade muito grande e tanto maior quanto o mundo em que vivemos, em que a pessoa tem, enfim, uma palavra, uma frase, muitas vezes tem que dizer tudo e tentar abranger tudo. Só que a simplificação, muitas vezes, depois ficam coisas de fora e por isso é que há gente, aliás, num podcast em que, enfim, há uns comentadores, mas sobretudo há um comentador em que diz que, aliás, até estou a citar, o nosso país não cresce mais por causa da corrupção. É falso, é mentira. Desafio qualquer pessoa a contrariar esta tese. Portanto, outra pessoa que diz é impossível combater a percepção da corrupção. Pronto. Ou seja, só para me calar, aqui chegamos à questão das percepções, não é? A questão das percepções, a questão também daquilo que as pessoas estão a pensar quando estão a pensar na corrupção. Eu penso que, eu nunca falei com estas pessoas, mas de certeza que o que elas estão a pensar de corrupção é os crimes corruptivos. Aliás, senão nem sequer fazia sentido, porque como é que é possível alguém afirmar que o crescimento, o desenvolvimento económico não está relacionado com o fenómeno corruptivo? Eu não sei se está relacionado com os crimes de corrupção, mas não tenho dúvidas que está relacionado com o fenómeno corruptivo. Até porque o fenómeno corruptivo, como nós sabemos, é o abuso, o desvio de poder para ganhos privados e tem aqui várias componentes. Tem a componente de ilicitude, a componente de ilegalidade e a componente de ineticidade. Portanto, são três grandes dimensões de componentes. Que, aliás, o índice
dada a sua abrangência, vai buscar. Claro que depois há aqui nuances, enfim, teria que haver aqui explicações mais, mais, mais circunscritas e mais afuniladas. Por último, já me disse que calava, mas agora vai ser de vez. Quanto às reformas e às reformas institucionais e às questões da ENAC. Aliás, a ENAC foi aprovada em abril de 2021, portanto não entra em 2020. Aliás, nem sequer entra em 2021, porque na verdade o RGPC foi aprovado em 9 de dezembro de 2021. Portanto, o RGPC, na verdade, só em 2022 é que tem efetividade, não é? Em termos Mesmo mais... assim, Nuno, na verdade, se fores esmiuçar as datas de as moratórias e não sei o quê, na verdade foi só em julho de 2024, junho ou julho, agora não deve Sim, ter. não, eu já dou isso barato, Portanto, Furtado. Eu já dou isso em barato. vigor, nem há um ano está. Exatamente, exatamente. Portanto, isto liga-se, só para terminar, com a vontade política, porque, enfim, eu já trabalhei no Parlamento 5 anos, já fui militante de um partido político, já fui coordenador de um think tank de um partido político, e, portanto, quer dizer, Presidente a ti, eu... Diz? presidente a ti também. Sim, sim, não, pronto, mas é só para dizer que eu conheço relativamente bem, ainda para mais foi um dos partidos de poder, eu conheço relativamente bem, ou pelo menos conheço, enfim, não conheço, não digo que não conheço bem, porque isto está sempre a mudar, há uma dinâmica, mudam as lideranças também, enfim. Mas há aqui uma dinâmica que é muito difícil realmente. O problema, reparem, nós faltam leis, quer dizer, na verdade as leis até existem. Não é? Depois tem os detalhes, claro que é nos detalhes que as coisas se decidem. Aliás, isso é uma coisa que eu, enquanto presidente da TI, sempre mencionei centenas de vezes, que a questão não é de leis, é os detalhes das leis. Porque eu encontro os buracos das leis. Aliás, isso é uma coisa que nós, nas próprias, até nas direções e dentro da TI, se falava disso. Temos leis. O problema depois é a aplicação das leis. As leis, inclusivamente, que criam instituições. Mas depois é tudo muito fraquinho, é tudo muito, diria, há aqui muitos buracos, ou falhas. Primeiro, é na lei, que não abrange, enfim, que há sempre há sempre umas exceções que depois se tornam regras, etc, etc. Depois, as próprias instituições, que o desenho institucional, enfim, está quase, eu diria, desenhado para o fracasso, não é? Está condenado ao insucesso, só pelo desenho institucional, só de ver a lei orgânica da organização. Não se recorre ao conhecimento científico e técnico que existe. Portanto, e não é só, e isto não é só uma queixa dos cientistas que estudam estas matérias, até da administração pública. Portanto, temos conhecimento, mas não é passado para as leis, não é passado para a política, não é? E eu sei também como é que se fazem as leis, não é? Eu tive 5 anos no Parlamento português, e depois a questão das lideranças. Parece que, enfim, às vezes, enfim, vou deixar, nem sequer vou comentar. Ou seja, isto tudo, se formos a ver, é sempre a descer. É como o índice. É como Portugal no índice da percepção. Não é? Está sempre a descer, praticamente. Não é? Pronto, e enfim, eram muitas coisas que eu queria dizer, mas peço desculpa se. Não, se força, alonguei. Nuno, nós agradecemos o Gustavo, quer fazer um Eu faço só uma breve nota, acho que com as questões, um dos comentários do Nuno diz respeito muito, acho que é uma coisa muito sensível, que é a questão que eu tenho ouvido muito falar no noticiário mesmo, no dia a dia, de forma muito recorrente, é a questão das percepções. Sempre no caso do combate à corrupção, existe muito um descrédito sobre, mas isso são só percepções, não se combate corrupção com percepções, e eu abro um parêntese aqui para uma comparação, acho que um bocado relevante. Eu acho que ninguém duvida
que se for fazer uma avaliação dos serviços médicos prestados no serviço no SNS, dos utentes, para os utentes, e perguntarem para os utentes sobre a qualidade do serviço, que isso não tem importância. Eu acho que ninguém duvida que, se fizerem avaliação sobre os passageiros que frequentam o aeroporto em Lisboa ou no Porto, que a resposta dos passageiros não vai afetar a administração e o funcionamento do aeroporto. Significa, claro, que só as percepções dos passageiros é que determina o resultado do funcionamento do aeroporto, ou só a percepção dos utentes sobre os serviços prestados nos hospitais, nos centros de saúde, que determina o funcionamento dos hospitais, dos centros de saúde? Não. Eu acho que o mesmo é o que acontece com a corrupção. Não significa que a percepção ela não que ela não vale. Ela dá uma diretriz e ela é uma ferramenta específica para ajudar, para contribuir no combate à corrupção. Na corrupção real que está a acontecer. Agora, na corrupção, desmerecem o peso da percepção. Já em outros setores, Claro. aquilo dali é super importante. Só duas notas. Nuno, eu li o teu artigo na sábado sobre o índice, que eu acho que está excelente. Se pudesses partilhar o link aqui no chat para quem tiver interesse em ler o teu artigo, porque acho que está mesmo muito bom e muito detalhado. E dizer uma coisa sobre a percepção. Este ano, o índice de percepção da corrupção ficou, acho eu, contaminado pela discussão que houve 15 dias antes sobre a percepção da segurança, em que a questão da percepção da segurança versus a segurança em si, a segurança pública, foi instrumentalizada por partidos mais ou menos, não vou dizer de extremos opostos, não quero qualificar desta forma, mas de posicionamentos políticos opostos. Portanto, a percepção da segurança foi usada como uma arma de debate político relativamente ao que se passou na Rua do Bem Formoso. 15 dias depois sai o índice de percepção da corrupção e pronto, e fomos arrastados para esta mesma discussão das percepções, que acho que de outra forma não teria havido. Acho mesmo que houve aqui uma contaminação de correlação espúria com o índice, com a percepção da segurança, que contaminou a discussão. Fontão, essa é a explicação bondosa. Claro, mas eu tenho coração grande, e eu acredito que, e por isso é que estou aqui na TI, que como tenho coração tão grande, acho que nós na TI podemos fazer alguma coisa para melhorar a corrupção, ou para diminuir a corrupção em Portugal. Não sei se mais alguém quer fazer, Bernardo, não sei se quer fazer. Claro, força. Só uma observação em resposta a uma pergunta que o Nuno colocou, que é: onde é que andam as declarações em papel? As declarações em papel deviam estar todas na plataforma, porque a lei do 52 de 2019 impõe, na norma transitória, que depois de entrada em vigor em funcionamento da plataforma da Entidade para a Transparência Eletrónica, quem está obrigado a quem tem obrigações declarativas tem que voltar a fazê-la eletronicamente em 60 dias. Está na lei. A lei não parece haver aqui nenhum buraco. Então, começou a funcionar há um ano, foi há um ano exatamente, foi em março do ano passado. Portanto, toda a gente que tinha declarações entregues tinha que ir repetir a sua declaração. O que aconteceu? E aqui está o problema dos pormenores, é que a Entidade para a Transparência funciona junto do Tribunal Constitucional, que é esta ideia espetacular do junto do, é uma coisa que a mim ainda não cabe na cabeça. Então o que é que fizeram? As pessoas da Entidade para a Transparência perguntaram ao Tribunal Constitucional o que é que fazemos aqui, porque achamos que é demasiado. E o Tribunal Constitucional, em plenário, o tribunal que nunca decide nada na vida, em plenário decidiu que não era obrigatório, não tinham nada que repetir, só a partir de agora, só para a frente. Com base em quê? Ninguém sabe. Decidiram. Não há fundamentação. A decisão é: decidimos que não. Está aqui a lei, nós decidimos que não. Pronto, foi assim. Quer dizer, por melhor que a lei seja, a interpretação é esta, e é completamente. E não está publicada esta decisão, obviamente, não é? Portanto, que há algum problema. Pois, eu desconhecia isso, porque aquilo que me... Só outra questão da percepção.
a percepção no caso de corrupção e até da percepção no caso dos conflitos de interesse, por exemplo, que é o que tem sido discutido agora muito. Em Portugal, a definição de conflitos de interesse não abarca a percepção de impropriedade. Diz que razoavelmente possa, então. Mas, por exemplo, a definição do National Audit Office inglês diz que a própria percepção de um conflito de interesses é um conflito de interesses que tem que ser declarado. Só a percepção que uma pessoa razoável consiga dizer parece-me que aqui pode haver qualquer coisa. E está claro na definição deles. Nós é que decidimos ser mais restritivos, mas não quer dizer que Não, não mas precisamos isso ser para mais nós está muito abrangentes. claro que um conflito de interesses pode ser real ou aparente e, portanto tem que ser gerido, quer seja real, quer seja só percepcionado como havendo um conflito de interesses. Não sei se ias dizer mais alguma coisa. Eu ia fazer só um comentário. Portanto, essa pergunta da entidade para a transparência para o Tribunal Constitucional surge numa perspectiva de recurso hierárquico, não numa perspectiva de recurso constitucional, não é? Perspectiva de tutela. É o Tutela. organismo que tutela. Muito Basicamente interessante. foi isto. Nuno, Sim, aliás, está na lei que, na verdade, a entidade para a transparência, portanto, esse junto de é como se fosse sob de, não é? É igual. Pelo menos é assim que é interpretar. Eu desconhecia dessa decisão do Tribunal, dessa deliberação do Tribunal Constitucional. De facto, não deve ser pública, mas a questão é saber se essa decisão não tem por efeito o facto da própria entidade para a transparência se ter recusado a receber essa. Porque vamos lá ver, a questão das declarações escritas deviam ser ou digitalizadas, não é? Ou, portanto, eu não digo que isso é um trabalho imenso, que é fazer alguém, haver uma leitura e depois colocar no sistema, enfim, não sei se isso pode fazer, se não, mas pronto, seria uma outra hipótese, eventualmente. Ou então as declarações escritas físicas iam para o tribunal, iam para a entidade para a transparência. Porque assim, a minha pergunta mantém-se. Como é que a entidade para a transparência vai fazer o controlo dos períodos de nojo? Por exemplo, é só um exemplo, porque há outras regras sobre o pós-exercício de funções, não é? E como é que vai dizer que as declarações estão de facto conformes, ou se há uma evolução relativamente a anos anteriores, não é? Como algumas normas da própria lei, portanto, da declaração única que obriga. Portanto, como é que se vai fazer o escrutínio? Como é que a entidade para a transparência vai fazer o escrutínio das declarações físicas? Que não há digitalização e que estão no Tribunal Constitucional. Como? Eu acho que essa é uma pergunta que devia ser feita também à entidade para a transparência e ao Tribunal Constitucional também. A resposta será a mesma de sempre, que é não está nas competências, nas atribuições da entidade para a transparência fazer esse controle. Foi a resposta que o Sr. Presidente deu ontem na conferência na Assembleia e é que vai dar sempre. Sim. E está público essa conferência? Está no site? Sim, estava no Parlamento, na sim, RTP. já temos isso. Sim. Ok. Foi muito interessante. Obrigado. Não sei se há mais perguntas, alongamos um bocadinho mais, o que é bom sinal, é sinal que a discussão teve interesse. Não havendo mais questões, Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter vindo partilhar connosco a sua perspectiva sobre o índice. Obrigado a quem participou. O Bernardo trouxe aqui insights muito interessantes, o Nuno, o João e o Manuel. Voltamos daqui a um mês, Maria? Ou 2 meses? 1 ou 2 meses para a próxima tertúlia. Muito obrigado a todos. Obrigado.